Graça e paz, queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez hoje para meditar na palavra do Senhor. E hoje o nosso texto para meditação está em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, que nos diz assim: Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Esse é o texto. E a pergunta que nos vem é: o que nós temos contemplado? Porque o Senhor deixa claro, mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. O texto é claro. Se eu contemplo a Cristo, eu sou transformado de quê? De glória em glória. Nós somos transformados de glória em glória. Mas a pergunta é: o que eu tenho contemplado? Porque, meus irmãos, olha só esse texto de Mateus, no capítulo 6, no verso 22, ele diz assim, ó: a luz do corpo é o olho. Portanto, se teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Nossos olhos têm sido puros? Nós temos visto somente aquilo que é do agrado de Deus? Ou temos andado de acordo com nossos próprios prazeres? De acordo com as nossos próprios desejos carnais? Precisamos entender isso. Lucas, capítulo 6, verso 45, ele diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o que é bom, e o que é mal, do mau tesouro do seu coração tira o que é mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, a minha mente, o meu coração vai ser aquilo que eu contemplo. Por quê? E a Bíblia, ela traz isso pra gente em Provérbios. Eu creio que é o capítulo 13, verso 20, é isso mesmo. Aquele que anda com homem sábio será sábio, mas um companheiro de tolo será destruído. Por quê? Porque ele está contemplando. Se você começa a andar, começa a conviver com alguém que gosta de estudar a Bíblia, gosta de estudar coisas e gosta de caminhar em direção a Cristo, logo, mesmo que você não seja, mas você vai ser influenciado a fazer aquela mesma coisa. Vai começar a ter o hábito de ler a Bíblia, vai começar a ter o hábito de caminhar para Cristo, vai começar a ter o hábito de fazer autoanálise, autoexame, de se aproximar com Cristo. Porque a Bíblia declara que aquele que anda com sábio é sábio. Aquele que contempla a luz, ele resplandecerá a luz. O homem bom, do bom tesouro, ele tira o quê? O que é bom, lógico, não tem como. Mas a pergunta que Deus continua fazendo para mim: o que eu tenho contemplado? Se eu tenho contemplado ele, eu serei transformado à sua imagem de glória em glória. E nós precisamos ter muito cuidado, porque no mesmo provérbio, no capítulo 4, ele diz assim, ó, olha só o que ele diz. Provérbio é maravilhoso. Provérbio capítulo 4, verso 23, é isso. Guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. E no mesmo provérbio, no capítulo 4, no verso 25, ele diz que os teus olhos olhem para a frente e que as tuas pálpebras olhem reto diante do Senhor. Aquilo que nós temos olhado é do agrado de Deus, aquilo que nós temos contemplado, sabe? Numa era que podemos dizer a era da tela, em que as pessoas sempre estão de olhos fixos na tela, seja do computador, seja da televisão, seja do celular, enfim, telas para todos os lados. É uma era de tela, é uma era que o inimigo tem trago tantas coisas para as pessoas, sabe? Agora, se você pega um celular e formata ele e reseta ele, ele vem ali. Se você compra um celular novo, ele já vem com aplicativos pré-instalados ali para você passar o dia inteiro assistindo vídeos, coisas que não edificam. Pornografia, adultério, prostituição. E temos nos perdido isso.
E sabe, por isso que temos vivido em uma época também de uma geração fraca. Porque é uma geração que não ora, é uma geração que não tem intimidade com Deus, ou seja, intimidade com a palavra de Deus. Porque para eu ter intimidade com Deus, eu preciso conversar com Ele. Conversar é falar e ouvir. Mas isso, meus irmãos, é refletido por aquilo que eu olho, aquilo que eu tenho contemplado. A pergunta é: o que temos contemplado? Temos sido transformados em quê? A imagem e semelhança de Cristo? Ou a imagem e semelhança de Satanás? Porque só existe dois caminhos, só existe duas opções. Ou eu sou transformado à imagem e à semelhança de Cristo, ou eu sou transformado à imagem e semelhança de Satanás. E a pergunta é: o que eu tenho contemplado? Em que eu tenho me deleitado? Onde que eu tenho passado mais tempo, diante da Bíblia ou diante das telas, vendo coisas que não me edificam, vendo coisas que não me levam para Cristo? Tem um texto em Atos dos Apóstolos, na página 518. A serva do Senhor, ela deixa lá claro: aqueles que não querem ser presas de Satanás devem evitar ler, ver e ouvir qualquer coisa, meus irmãos, que venha sugerir pensamentos impuros. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Só que infelizmente muitos de nós estamos ligados, assistindo filmes, séries. E onde está a edificação? Estamos em coisas, infelizmente o inimigo tem nos levado por um mundanismo a cada vez mais e temos sido transformados à imagem e semelhança do mundo. A imagem e semelhança do mundo. Temos que ter muito cuidado. Sabe, se eu não me engano, é 1 Pedro, no capítulo 2, se eu não estiver enganado, 1 Pedro no capítulo 2, ali ele diz que nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. Primeiro não, eu creio que é a segunda. 2 Pedro no capítulo 2. Eu sei que é Pedro, mas ali ele diz que nós temos que ser santo. Ah, tá. Ok. Amém. Louvado seja Deus. Aqui, ó. É 1 Pedro. É 1 Pedro, não é segundo. É 1 Pedro. Exatamente. 1 Pedro. Vamos ler aqui o texto, para ver o que a palavra de Deus ela nos diz. Portanto, isso, 1 Pedro capítulo 1, verso 13 ao 16. Ouça bem. Portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrio, esperai até o fim pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E aí, olha só o que ele diz. Como filhos obedientes, não vos moldando a concupiscência anteriores de vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Sede também santo em toda a vossa maneira de viver. Por quê? Porque está escrito: sede santo porque eu sou santo. Isso é o Senhor dizendo para mim que eu e você temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. É em tudo, é em que eu como, em que eu bebo e principalmente naquilo que eu tenho olhado. Aquilo que eu tenho olhado, o que eu tenho contemplado, porque o texto deixou claro. Aquilo que nós estamos contemplando, nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Porque há uma influência. Meus irmãos, precisamos ter muito cuidado. Às vezes a gente vê coisas que parecem tão pequenas, tão sem importância, mas não é sem importância. Precisamos ter muito cuidado. Eu lembro de uma situação, eu gostava muito de assistir um canal em que as pessoas iam lá, caía ou falava alguma coisa. E um certo dia eu fui assistir e ali o nome de Deus saiu no meio. O nome de Deus saiu no meio. E o Espírito Santo logo, ó, trouxe o quê? O terceiro mandamento. Dizendo: não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E eu voltei o vídeo
E falei, não, não é possível que eu estou rindo disso. Porque se eu estou fazendo isso, eu estou caindo no pecado do Salmo 1, que o Senhor disse que não é para mim cair. Estou caindo num pecado de Êxodo, que o Senhor deixou claro para mim que isso não deveria acontecer. E eu voltei. E de fato eu estava falando de fato aquilo que eu ouvi, falando o nome de Deus em vão. E para honra e glória de Deus, daquele dia em diante ele me libertou. Por mais que depois eu quisesse, mas ele me dava força, ele me deu até força até hoje, para eu não voltar mais lá. Para eu não voltar mais lá. E pode ser que você esteja sorrindo, esteja achando graça de algo daquilo que é profano. Piadas que é mentira. Mentira pertence a quem? Ao diabo. Está escrito em João 8,44 que o diabo é que é o pai da mentira. Então, se eu estou sorrindo disso, mas eu não estou falando, mas eu estou contemplando, daqui a pouco eu estou contando aquelas mesmas piadas, daqui a pouco, ou seja, eu estou mentindo. Temos que ter, meus irmãos, muito cuidado. Mas vamos voltar para cá. Porque aqui a grande questão é os olhos. O que eu tenho contemplado? Os olhos, como a gente já leu, em Mateus no capítulo 6, no verso 22, que ele é a luz do corpo. Se eu estiver contemplando a luz. Mas se não, mas nós precisamos ter muito cuidado. Porque o inimigo tomou no passado, tem tomado agora e ainda vai tomar muita gente pelos olhos. Olhos. É só a gente ver. Lá no princípio, lá no Éden. Vamos lá. Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, no capítulo 3. Na queda do homem. Gênesis, capítulo 3. Diz assim, olha só o que ele diz. Capítulo 3, verso 6. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. O que foi que aconteceu? A mulher viu que era agradável aos olhos. Ela viu, ela contemplou. E o que aconteceu? Pecado. Aconteceu pecado, meu filho. É isso que acontece, não tem meio termo. Olha só, a gente vai ver alguns textos aqui a mais, fora os que a gente já viu aqui, para ver que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos olhando. Para ver como nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos contemplando. Josué, no capítulo 7, a partir do verso 20, aqui resumidamente, o pecado de Acã. Olha só o que foi dito, a partir do verso 20 até o 21. E Acã respondeu a Josué, e disse, em verdade, pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Agora o verso 21, olha só o que ele diz. Quando vi, viu aí? Quando vi entre os despojos uma boa veste babilônica e 200 shequels de prata e uma cunha de ouro que pesava 50 shequels, eu cobicei e os apanhei, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata embaixo dela. E nós já sabemos o que aconteceu. Ele olhou, cobiçou, pecou, e o final nós já sabemos. O final nós já sabemos. Não precisamos ficar nos debatendo disso. Agora vamos ver. O pecado de Davi. Samuel. 2 Samuel, capítulo 11. Capítulo 11, verso 12. 2. E sucedeu ao cair da noite, que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando. E a mulher era muito bonita. E aqui nós já sabemos, meus irmãos, o que já aconteceu. Aqui nós já sabemos. Davi olhou, cobiçou, mandou pegar a mulher, adulterou com a mulher. Trouxeram a mulher para ele, né? Ele adulterou com a mulher e depois mandou matar. Isso tudo começou porque ele olhou. Ele olhou. Eva olhou, pecou. Acã olhou, pecou. Porque ali ela ficou se deliciando naquela situação. Acã ficou, rapaz, será que eu levo ou não levo? Agora, peraí, porque eu olhei, eu pequei. Não, calma.
A gente vai ver textos mais na frente. Se você olhou, meu irmão, desvia o seu olho. Ora ao Senhor. Mas a gente vai ver mais na frente. Então a gente está vendo isso aqui. Nós temos que ser santos em todas as nossas maneiras de viver. É acompanhado, é sozinho, não importa. Porque nós temos, meus irmãos, nuvem de anjos que nos cercam e tem anotado. Anjos que têm anotado todas as coisas. Eu posso esconder do meu irmão, eu posso esconder do meu vizinho, eu posso esconder da minha esposa, eu posso esconder do meu filho, eu posso esconder do pastor, eu posso esconder de quem eu quiser, mas de Deus, quem pode esconder? Não adianta. Não adianta, então nós precisamos ter muito cuidado com os olhos. Por isso que o Senhor ele vem advertindo, lá em Mateus, eu creio que é Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, onde ele vem falando ali sobre o adultério. O adultério. Mateus capítulo 7. Eu creio que é sobre o adultério. Ou é Mateus capítulo 7, ou é Mateus capítulo 6. Vamos ver, ensinando sobre o jejum. Deve ser o capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus. Isso, capítulo 5, verso 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Olha só, isso aqui é o próprio Senhor Jesus falando, não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, espera, eu olhei uma mulher, mas eu olhei e desviei os meus olhos e comecei a clamar ao Senhor, a clamar as promessas do Senhor. Eu pequei? Não. Agora, se a mulher passa aqui e eu fiquei olhando até virar a esquina, misericórdia, repreendido em nome de Jesus, repreenda, meu irmão, em nome de Jesus. Não caia nesse pecado. Adultério é o 7º mandamento que o Senhor nos declarou. Está escrito em Êxodo, está escrito em Deuteronômio, Êxodo 20, Deuteronômio 5, está escrito. Temos muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado com aquilo que nós estamos olhando. Eu volto a dizer que precisamos ter muito cuidado. Às vezes a gente está preocupado com isso, e esquecemos de coisas que parecem tão inúteis, parecem, mas não são. Porque desde o princípio, uma das armas que Satanás usou foram os nossos olhos. Como a gente já viu vários e vários textos. E como eu disse, não é porque eu olhei e eu pequei. Não, se eu olhei e continuei a cobiçar, e continuei a ficar ali e me deleitar, isso sim é pecado. Mas eu olhei e desviei. Amém, louvado seja Deus, porque o Senhor me deu força para resistir o pecado. Porque é isso que Deus quer. Entende? Olhar, às vezes você olha sem querer, mas desviou a mente. Não, Senhor, não quero ver isso. Coloca os teus olhos, desvia os meus olhos das vaidades, desvia os meus olhos das impurezas, desvia os meus olhos daquilo tudo que é profano diante de ti. Sabe, o que o Senhor ele nos chama hoje é para uma reflexão. Para uma reflexão, como eu já disse, numa época em que vivemos, misericórdia. Em que chegamos num grupo, tá todo mundo de cabeça baixa, de olho na tela, ninguém mais conversa, ninguém mais os irmãos, quando se encontram em rodada, quando se encontram em grupo, ninguém tá falando de Cristo. Estão falando de coisas que viram na internet, de coisas que viram nas redes sociais, ou estão simplesmente ali todos de cabeça baixa. Precisamos falar de Cristo. E como nós já vimos, a boca ela só vai falar daquilo que o coração está cheio. E que o coração só vai estar cheio daquilo que eu estou contemplando. O que eu estou contemplando? Precisamos ter muito cuidado. Os olhos. Os olhos. Suplicamos a Deus, meus irmãos, que tudo que os nossos olhos vejam, venham ver, sejam puros. E ainda que vejam imundícies, que os nossos olhos venham ser desviados para a justiça de Cristo. Que nós não venhamos ficar nos deleitando em injustiças.
mas que nós venhamos nos deleitar na justiça de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que busquemos ser contemplado a sua imagem e semelhança. Oremos. Pai bendito, Deus amado, Deus maravilhoso, obrigado ao Senhor pelo dom da vida. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque tu tens nos mostrado que nós precisamos olhar somente aquilo que é verdadeiro, é puro. Como tu nos disseste, Senhor, temos que ser santos em todas as nossas maneiras de viver. Guia os nossos olhos, Senhor, para que nós não sejamos tornados em trevas, e que grandes trevas serão nós continuarmos contemplando e vivendo nas coisas da carne. Toma em tuas mãos e faça-nos, Senhor, homens segundo a tua vontade. Toma em tuas mãos, purifique os nossos olhos, purifica-nos, Senhor, por completo. Porque aquele que contempla a ti não anda na escuridão, mas anda na luz, porque tu é luz. Obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo quanto que tu tem feito e pela tua misericórdia e tua graça que tem sido concedida a cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.